Fala pessoal, me chamo Bruno, criei o projeto Criatividade Embarcada para estar compartilhando com vocês um pouco de conhecimento e estar aprendendo um pouquinho mais. Bom, a ideia desse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o conteúdo comunicação serial e estar fazendo uma aplicação prática aí. Bom, o roteiro, basicamente desse conteúdo que eu quero abordar com vocês, vai se dividir em duas partes, onde a primeira parte a gente vai somente fazer um overview e criar uma interação via Python aqui com o hardware que eu já tenho configurado. E na segunda parte a gente vai configurar um hardware, tá? Que seria a Bluepill. A Bluepill ela tem um microcontrolador STM32, família F1, tá? É um Cortex M3. E nessa segunda parte também a gente vai fazer uma interação do script criado na aula de hoje, mais o hardware configurado. Bom, o que seria a comunicação serial? Como o próprio nome já diz, é a capacidade do dispositivo de receber e enviar dados de forma sequencial. E ela é dividida em dois tipos, a síncrona e a assíncrona. A síncrona, ela basicamente depende de um clock, tá? E no mercado a gente conhece pelos periféricos SPI e I2C. Porém, no vídeo de hoje a gente não vai abordar sobre esse conteúdo, a gente vai falar mais sobre as comunicações do tipo assíncrona, ou seja, depende de um baud rate. É uma velocidade definida de bits por segundo. E essa mesma velocidade que a gente define para um dispositivo, a gente deve definir para o segundo dispositivo conectado ponto a ponto no barramento. O barramento físico, ele possui diversos protocolos de comunicação disponíveis no mercado. O primeiro deles, que é implementado na maioria dos microcontroladores, é o ART, que é a unidade assíncrona de recepção e transmissão de dados. E nessa unidade assíncrona de recepção e transmissão de dados são conectados alguns CIs específicos para alguns protocolos padrões aí de mercado, RS-232, RS-485, RS-422, CAN, e entre outros aí, mas esses são os que eu lembro agora no momento. Bom, a diferença basicamente entre esses protocolos é as limitações de hardware, o que seria velocidade de transmissão, distanciamento entre o barramento físico, ou seja, cabeamento, e também a quantidade de pontos no barramento. A RS-232 ela possui um barramento curto e também algumas limitações de velocidade, porém ela consegue fazer a comunicação somente ponto a ponto, ou seja, um dispositivo falando com o outro. A RS-485 ela disponibiliza você conectar mais dispositivos no barramento e com uma velocidade de cabeamento maior, a capacidade de cabeamento maior. E a 422 possibilita para você uma velocidade um pouco maior, porém a quantidade de cabos que é utilizado é bem maior do que está realizando uma comunicação 485 ou 232. Bom, mas na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a comunicação RS-232, que é o que está implementado no meu hardware de teste, e que a gente vai entender um pouquinho melhor hoje. Porém, nos próximos vídeos a gente vai abordar outros protocolos de comunicação, configurando em hardware e fazendo as interações também via desktop ou mobile. Bom, o padrão de envio de um dado serial de forma assíncrona é a divisão entre um bit que indica o início da recepção ou transmissão do dado e um bit que identifica o final do envio dos dados. E esses bits de início é chamado de start bit e o bit final de stop bit. Aqui está definido um conjunto de dados de um total de 8 bits. E esses 8 bits decodificados ele equivale ao número hexadecimal 53, que na tabela ASCII equivale ao caractere S. E a conexão do barramento físico ele é feito com a inversão dos pinos da UART, e aqui seria o nosso periférico RS-232, certo? Onde o pino de recepção da UART é conectado no pino de transmissão
do chip, referente ao protocolo específico, assim como o pino de TX da UART é o pino de recepção do protocolo específico. Isso aqui é para qualquer dispositivo onde a gente tenha que fazer interface de comunicação serial. E claro, a gente nunca pode esquecer de manter o mesmo ground comum para os dois, ou seja, o terra da comunicação. Porque aqui se trata de uma comunicação TTL, onde a gente tem variações de níveis lógicos, que seria interações entre 0 e 5 volts, dependendo do microcontrolador, 3,3 volts. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu um pouco sobre o que é a comunicação serial de uma forma bem simples, a gente vai abordar o restinho desse conteúdo agora aplicando um código. Vamos lá, que é a parte interessante desse vídeo. Fala pessoal, estou aqui agora com o PyCharm aberto, mas vocês podem estar utilizando qualquer editor de texto de sua preferência, desde que compile Python. Aqui, mas antes de a gente iniciar a codificação, quero mostrar para vocês um pouco sobre a ferramenta PySerial, a API. Bom, essa API ela é fácil de ser instalada. Vocês podem estar instalando aí via prompt do Windows usando o comando pipescall PySerial, desde que esteja aí o Python instalado, né, o compilador. Ou se vocês estiverem utilizando o Anaconda, pode estar instalando aí pelo prompt do Anaconda usando o comando conda, install PySerial. Bom, dentro da API, vocês vão ter aqui toda a definição da classe PySerial, que compõe aí a API. E no método construtor a gente passa aí os parâmetros principais para poder estar abrindo a serial, que seria a porta e o baud rate. Aqui tem outras definições também, dependendo da serial que vocês estiverem trabalhando no momento. No meu caso aqui, passando somente a porta e o baud rate, a gente já consegue estabelecer a comunicação. Mas se o dispositivo que você estiver utilizando aí para estar efetuando a comunicação tiver paridade, stop bit, timeout, vocês devem definir aí no método de inicialização, no método construtor da classe, para poder estar efetuando essa comunicação. Bom, um detalhe aqui, para Linux, vocês vão ter que estar definindo a serial usando essa nomenclatura. E para Windows, a gente utiliza aqui a famosa COM. Para essa aplicação de hoje, a gente vai estar utilizando o método open, o método close, open para abrir a porta serial e close para fechar a porta serial, os métodos read para poder estar lendo a porta serial, o método write para poder estar escrevendo na porta serial, flush output para poder limpar o buffer toda vez que a gente enviar um dado, né, para não estar enviando uma informação corrompida. Vocês forem ver aqui também, já tem uma implementação para estar utilizando o modo RS485, que é bem simples de trabalhar também. Bom, vamos lá iniciar o nosso projeto aqui no PyCharm, dar um New Project, apontar aqui a pasta que a gente vai trabalhar. Eu vou trabalhar no desktop, vou criar uma pastinha nova aqui, chamar de aula 1 serial. Apontando aqui a pasta, a gente vai criar o projeto. De praxe aqui ele já cria pra gente o main.py, onde a gente vai rodar a nossa aplicação. Mas antes eu vou criar aqui um arquivo Python, um file, e vou chamar aqui de serial app. O Python ele tem uma coisa bacana, que diferente aí das linguagens C e C++, onde a gente define os .h e os .c, por exemplo, no caso do C, no Python a gente define tudo como .py, inclusive para os headers e para as bibliotecas que a gente cria. Pessoal, se vocês não conseguiram instalar aí a API PySerial utilizando o prompt, vocês podem instalar utilizando o PyCharm, indo em File, Settings.
Aí vocês procuram pela pasta de projeto que vocês criaram, entra em Python Interpreter, clica em mais, que é referente ao install, e digita a biblioteca que vocês querem instalar. No meu caso, que é o PySerial. Eu já tenho ela instalada, mas para vocês efetuar, escolhe ela aqui, né? Tica ela e vem em Install Package. Clicando em Install Package, ele já vai instalar automaticamente a ferramenta e vai estar apta para vocês estarem utilizando. Voltando aqui na nossa biblioteca para serial, vamos importar a API serial, importar também a ferramenta de mapeamento de portas seriais e criar a nossa classe de aplicação, que eu vou chamar de Serial App. Beleza. Agora, para a gente criar o nosso método construtor, a gente utiliza o init. Prontinho. Então, dentro do método construtor, a gente precisa instanciar aqui um objeto para nossa API serial. Então, a gente vai chamar nossa serial port. Opa. Pessoal, o self ele é como se fosse o ponteiro keys em C++. Ele é um objeto de serial. Beleza, aqui a gente já tem nosso objeto criado da nossa API. Então vamos começar a fazer uns atributos principais aqui. O atributo principal que a gente vai ter, um deles vai ser o nosso balde rate. Eu vou definir ele através de uma lista, porque aí dá pra gente ir realimentando isso aqui com os balde rates dos dispositivos nossos, já que é uma biblioteca para ser utilizado como algo reutilizável, né? A gente realimenta de acordo com os dispositivos que a gente está trabalhando. Então vou utilizar os padrões aqui, 9600, 115 e 200. E vamos também criar um atributo que é o nosso port list e vamos deixar ele em vazio para ser realimentado no método de update. Vamos precisar de um método para update de portas seriais, um método para conexão, um método para receber dados, um método para enviar dados e um método para fechar nossa conexão. Vou criar aqui um método agora para update de portas seriais. Update port. Aqui ele já cria pra gente. Então, basicamente a gente vai chamar o nosso port list e realimentar ele com as portas seriais de dispositivos conectados ao computador. Como fazer isso? Chama port, que é um dos atributos do distanciamento da API, port.device for port 1 serial ponto. 2 ponto. 2
list ports, para listar as portas, ponto, com ports. Então aqui ele vai realimentar a lista rodando todos os dispositivos conectados ao computador. Beleza, pessoal. E por fim, vamos pedir para ele imprimir. Agora vamos definir a nossa conexão. Connect serial. Então, vamos lá. Selfie ponto open. Pessoal, observa só, que se der algum problema na abertura da serial, a gente não vai conseguir descobrir. Então, para facilitar, a gente vai utilizar um tratamento de exception aqui. Try. Então, se tiver tudo certo, ele abre o serial para a gente. Agora, se der algum probleminha, bom, para enviar dados, ou no caso aqui, receber dados, def read serial e vamos chamar um primeiro buffer data read para receber esses dados. Ponto serial que a gente está utilizando e utilizar o método read. Opa. Bom, no caso aqui eu vou especificar o tamanho de bytes que é o buffer que eu estou enviando, então ele possui um tamanho de 10 bytes e como se trata de um buffer do tipo char, então eu vou codificar ele, decodificar ele para UTF-8. Bom, aqui já estou realizando a rotina e quero que ele imprima para mim no console o meu data read. Bem simples, pessoal. E agora vamos definir o nosso envio de dados. Def send serial. Agora, para finalizar, def close serial. A gente vai chamar serial e aplicar o método close. Agora a gente pode vir aqui na aplicação principal, limpar, importar da biblioteca serial app, nossa classe serial app que a gente criou. Vamos instanciar um objeto para essa classe, então vou chamar aqui serial ser. Ele é um atributo de serial app. Vamos então realizar um update. Então aqui a gente cria um objeto para a classe serial app. Aqui realiza um update das portas dos dispositivos
no computador. Vamos executar aqui para ver se ele imprime para a gente as contas disponíveis. Imprimiu aqui, a gente tem a COM3 disponível. Então legal, pessoal, tá funcionando o código. Pessoal, agora vamos realizar aqui uma rotina para receber 10 buffers da serial e depois desconectar a serial. Então vamos lá. Recebe 10 buffers da serial. Então a gente cria um contador. Esse contador vai ser inicializado com o valor 0. Criar um loop com uma condição verdadeira e dizer que se o contador for maior igual a 10, esse loop deve ser imediatamente pausado. Então a gente pede para continuar recebendo buffer e incrementa esse contador. Contador mais igual a 1. Então ele vai incrementar 10 vezes e depois vai fechar esse loop. E por fim, finaliza a serial. Serial.close serial. Beleza, pessoal. Aplicação montada. Vamos rodar ela agora para ver se está tudo certinho. Opa. Ocorreu um problema aqui na leitura da serial. Então, pessoal, houve um erro aqui ao tentar conectar. E a gente viu que a gente não especificou qual porta serial deve ser conectado e qual baud rate a gente deve utilizar. Então, vamos aqui definir baud rate e porta serial para efetuar a conexão. Então vamos chamar a nossa serial que a gente criou, utilizando o método port, e definir aqui que é a COM3 do nosso dispositivo e o nosso baud rate, que é igual a 9.600. Vamos compilar. Opa, funcionou, pessoal. É isso aí. Bom, pessoal, é isso. Eu vou disponibilizar no GitHub esse código para vocês ficarem utilizando aí também.